Então, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende de quando você estiver assistindo esse mini curso. E aí a gente continua com as nossas atividades aqui, em comemoração da Semana Brasileira de Enfermagem, e hoje a gente vai estar aqui falando, hoje, no tempo que você quiser assistir, né? A gente vai falar com a Luísa Alcântara de Oliveira, que vai falar para a gente esse tema super importante, interessante, que as pessoas sempre perguntam, chama atenção na área de oncologia, que seriam essas lesões tumorais. Então, agradecemos aí, Luísa, a sua presença aqui, se apresente, fique à vontade. E lembro o pessoal também de não esquecer de assinar a lista de presença que a gente vai deixar aqui embaixo. E deixe os comentários e perguntas também, deixem perguntas e comentários e o joinha aí no vídeo, que é para poder depois a gente passar para a Luísa. Luísa, é com você aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite do professor Jorge. Queria agradecer imensamente de estar aqui nesse tempinho falando desse assunto que eu sou suspeita a falar. Eu adoro falar sobre lesões tumorais. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Luísa, me formei na Universidade Veiga de Almeida, sou enfermeira. Fui fazer minha residência em oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer e sou especialista em estomaterapia pela UERJ. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em enfermagem pela UERJ também, e eu pesquiso na área de segurança do paciente e tecnologias em saúde. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa temática, porque não tão somente para os enfermeiros oncologistas, os enfermeiros estomaterapeutas, mas para os profissionais da enfermagem como um todo, em algum momento vocês podem se deparar com pacientes portadores dessas lesões, seja na atenção básica, seja no CTI, na terapia intensiva, né? Ou na emergência também. Então, é importante a gente lançar a mão das nossas tecnologias enquanto enfermeiros para traçar as devidas condutas. Vamos lá. Eu trago aqui também um pouquinho da epidemiologia do câncer, trazendo que o INCA lançou atualizações sobre a epidemiologia, e para o triênio de 2023 e 2025, ele traz que são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, com destaque para a região sul e sudeste, que vão concentrar 70% da incidência. O tumor maligno mais incidente no Brasil prevalece o de pele não melanoma. Nas mulheres, o mais incidente vai ser o câncer de mama, no de homem, o de próstata, depois disso, cólon e reto, pulmão e estômago. Nos homens, como falei, o câncer de próstata é o mais predominante, seguido nas regiões de maior índice de desenvolvimento humano, os tumores malignos de cólon e reto, e os de menor índice, os de câncer de estômago. Nas mulheres, o câncer de mama mais prevalente, nas regiões com mais desenvolvimento, os cânceres de cólon e reto, e os de menor, o câncer de colo de útero. E eu reforço aqui, conforme tem um aumento no número de casos de câncer no Brasil, vai ser necessário todos os profissionais terem esse conhecimento para saber lidar com essa clientela especificamente, né? Já adentrando nas feridas tumorais, para deixar a aula bem direcionada, né? Eu trago aqui esse manual, que é do INCA, de 2009, que ele traz, lá na série de cuidados paliativos, o tratamento e controle de feridas tumorais e úlceras por pressão no câncer avançado. Ele utiliza esse termo úlceras por pressão porque a alteração na nomenclatura foi em 2016 para lesões por pressão, e esse manual foi o de 2009, que é o que detalha melhor sobre as condutas para feridas tumorais especificamente. E o objetivo desse manual foi sistematizar a prática dos profissionais na realização dos curativos e prevenção de feridas tumorais e lesões por pressão em pacientes com doença oncológica avançada. E ele traz que as orientações de tratamento, elas não vão diferir daquelas preconizadas para qualquer outro tipo de paciente, mas existem algumas particularidades que devem ser avaliadas criteriosamente, priorizando as ações no atendimento e evitando a futilidade terapêutica. Uma vez que a gente está falando de pacientes com câncer avançado, alguns deles já estão em cuidados paliativos exclusivos, e é preciso viabilizar algumas condutas que não vão gerar tanta dor, né? Não seja uma proposta de muita invasão, mas sim de propor conforto e qualidade de vida.
Falando do câncer avançado, eu trago um dado de um artigo do INCA também, que de 5 a 10% dos pacientes com câncer avançado irão desenvolver feridas oncológicas durante os 6 últimos meses de vida, em decorrência do tumor primário ou metastático. Conforme esse dado é um pouco antigo, mas conforme vem aumentando cada vez mais a incidência de câncer, se espera que essas porcentagens se aumentem também. E ele traz que as lesões tumorais com chances de cura são aquelas que cicatrizam com tratamento antineoplásico. Ou seja, o que vai realmente fechar essa lesão não vai ser a cobertura que você vai lançar a mão naquele momento, mas sim a quimioterapia, a radioterapia principalmente. Mas não é por isso que você vai deixar de abordar devidamente o curativo desse paciente. E já as feridas malignas que se encontram fora de possibilidade terapêutica devem receber cuidados paliativos para a redução da sintomatologia e melhora da qualidade de vida do portador da lesão. E eu trago aqui os pilares do cuidado paliativo, dando enfoque ao controle de sintomas, que é o objetivo quando a gente está falando de cuidados de lesões. Opa, passei. Tratando da fisiopatologia, e aqui eu falo da fisiopatologia do desenvolvimento da lesão especificamente, não do câncer. Eu trago aqui as feridas tumorais são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas estruturas da pele. Então, ela vai ocorrer por 3 episódios diferenciados, que é o crescimento do tumor, que vai levar ao rompimento da pele, lembrando que ela tem um perfil de invasão extremamente alto, a neovascularização, que é o provimento de substratos para o crescimento tumoral, ou seja, conforme ele vai se expandindo ali, ele precisa de muito nutriente. Então, ele vai criando uma rede venosa ao entorno ali para conseguir nutrir esse tumor. E a invasão da membrana basal das células saudáveis, que é o processo de crescimento expansivo da ferida sobre a superfície acometida. Em outros termos, vai ocorrer uma quebra da integridade da pele, levando à formação dessa lesão, que nós chamamos de uma lesão esofílica. E além dessa questão do próprio crescimento do tumor, desse crescimento anormal e desorganizado do próprio processo de oncogênese, tem a formação no sítio da ferida um crescimento de tecido necrótico que, associado com as bactérias aeróbicas, vai proporcionar um processo infeccioso local ali, em um dado momento. Agora, falando um pouco sobre a classificação. Lembrando que a classificação ela é extremamente importante para você traçar suas condutas enquanto enfermeiros. E a classificação ela pode ser tanto quanto o aspecto, e aí a gente vai falar que existem 3 formas, que é a ferida ulcerativa maligna, que quando estão ulceradas e formam crateras rasas, e a ferida fungosa maligna, que ela vai ter um aspecto de couve-flor, e realmente tem. Eu gostaria de trazer algumas imagens, mas como a gente está numa gravação, eu priorizei a preservação dessas imagens, e feridas fungosas malignas ulceradas, que tem a união do aspecto vegetativo e partes ulceradas. E quanto ao odor, ele pode ser grau 1, 2 e 3. O grau 1 vai ser sentido quando você for abrir o curativo. No grau 2, você vai sentir quando você chega perto desse paciente. No grau 3, você vai sentir nos ambientes, por exemplo, o paciente está no quarto e você passou pelo corredor e você conseguiu identificar e é um odor bem característico. O estadiamento. O estadiamento ele pode ser a classificação 1, né? Que é quando a pele ela se apresenta íntegra, com tecido de coloração avermelhado e violáceo, então você percebe que é como se fosse um nódulo visível mesmo, delimitado. E existe a classificação 1N, que também ela tem uma ferida fechada, mas a diferença é que ela vai ter um orifício de drenagem que vai drenar um exudato, ele pode ser seroso, serohemático, seropurulento, vai depender. E por conta disso, por vezes, ele pode apresentar odor. No 1 ele não apresenta, dificilmente nem dor. Mas no 1N ele pode apresentar um odor por conta desse exudato. O estadiamento 2, que é quando a ferida ela já está aberta, mas ela vai envolver apenas a derme e a epiderme,
E aí você nota que ela já está bem hiperemiada, né, essa pele, ela pode apresentar dor, e ela é bem friável, ou seja, quando você, às vezes, vai limpar essa região, ele pode apresentar um sangramento pelo aquele processo que eu falei de uma região muito rica em vasos novos ali, né? E o estadiamento 3, que é quando a ferida ela está espessa, envolvendo o tecido subcutâneo. Você percebe que existe uma camada já de necrose presente. Existem lesões ao entorno que nós vamos chamar de lesões satélites, e essas lesões elas podem se aparecer já abertas, algumas ainda em estágio 1. Enfim, ela tem um odor característico já tem uma drenagem intensa. E o estadiamento 4, que é quando já vai atingir camadas mais profundas da pele, você não consegue identificar até onde ela está atingindo. Por exemplo, nessa lesão cervical, ela pode estar chegando próximo da carótida, já presenciei rompimentos de carótida. Quando as lesões, por exemplo, são na mama, elas podem chegar a atingir o externo, comprometer também a expansibilidade. Essas imagens todas eu retirei do próprio manual do INCA. Já falando da enfermagem em si, as intervenções que a gente tem que traçar pensando nesse paciente, a gente tem que considerar a avaliação da ferida, ou seja, para o aspecto, para o tamanho, para a área de envolvimento, para a cor, para o odor, para o prurido, a descamação, a extensão, e aí a gente vai considerar a fístula ao redor, eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, e os sinais de infecção. Avaliar a progressão ou mudança da ferida, ou, por exemplo, quando o paciente vai para você no ambulatório, você acompanha ele a cada semana ou a cada 15 dias, é cabível de você conseguir ir mensurando o tamanho dessa ferida com o auxílio de uma régua, saber se ela está regredindo, se ela está aumentando. Alguns pacientes associam com a radioterapia e esse tumor começa a reduzir. Definir os produtos necessários apropriados para a ferida, com os objetivos gerais de qualquer outro curativo. Identificar as necessidades educacionais do paciente e cuidador quando aos cuidados da ferida após a alta, né? Assim, o paciente às vezes desenvolveu essa lesão, ela se rompeu, o paciente ainda na internação, ele às vezes não quer olhar para essa lesão, ele está com aversão, ele está no processo de negação, ele às vezes não consegue nem visualizar pelo ângulo da lesão, ele precisa de um apoio familiar para integrar nesse momento. Então, você precisa deixar tudo bem esclarecido, como ele vai cuidar desse curativo em casa, porque você ali com ele é uma coisa, e aí quando ele chegar em casa, ele vai conseguir administrar tudo isso? Precisa ser bem conversado, né? E encaminhar o paciente à psicologia, ao serviço social e ao médico de maneira apropriada. Lembrando que no cuidado paliativo, um dos pilares é a equipe multiprofissional, a gente anda lado a lado ali em todas as etapas. Já falando da abordagem da ferida, limpar a ferida para remoção superficial de bactérias e tecido desvitalizado, lembrando que um dos fatores que mais incomodam esses pacientes é a questão do odor em si. Eles às vezes não querem sair de casa. As mulheres, por exemplo, com câncer de colo de útero, elas têm um odor muito característico e elas às vezes ficam extremamente depressivas pela questão do odor em si, elas não querem mais se integrar às pessoas com a vergonha. Então, é uma das principais queixas e uma das formas de você evitar esse odor é uma limpeza muito adequada. Conter e absorver o exudato, né? Porque existem lesões que vão drenar muito, muito mesmo, e você precisa lançar a mão de tecnologias para conter. Eliminar o espaço morto, preenchê-lo com curativo, e a gente usa muito o alginato de cálcio em fita para preencher essas cavidades. Eliminar a adesão de gás às bordas da superfície da ferida, manter úmido o leito da ferida, lembrando que como eu falei, é uma lesão muito friável, então até de você descolar a gaze, por exemplo, tem um risco de você lesionar e sangra bastante. Promover os curativos simétricos com a aparência do paciente, lembrando que algumas lesões às vezes são na cervical, às vezes no olho. Então,
nada mais justo a gente promover um curativo agradável para ele conseguir se olhar no espelho, se identificar, não ficar com aquele curativo enorme no rosto, né? Empregar técnica cautelosa visando a analgesia, retirar as gases anteriores com irrigação abundante, como eu falei, tem um risco grande de sangrar, irrigar o leito da ferida com jato de seringa de 20 ml na agulha de 40x12 e proteger o curativo com saco plástico durante o banho de aspersão e abri-lo para a troca somente no leito, evitando a dispersão de exudato e micro-organismo no ambiente. Lembrando que é extremamente contaminado, né, essas lesões, então é importante a gente estar protegendo para não se dispersar no ambiente. Isso vale para qualquer ferida. Para limpeza e cobertura, como eu falei, que é uma etapa extremamente importante, eu trago aqui algumas alternativas, que são elas: o soro fisiológico, nosso fiel escudeiro sempre, e lembrando que uma das formas de você prevenir esse sangramento é utilizando o soro gelado, a pielçana, aí aqui eu também trago o gel de PHMB, o Prontosan para mostrar que eu não tenho conflitos de interesse, também são bons aliados para uma boa limpeza. E a gente também tem como praxe utilizar até mesmo a clorexidina degermante, que é essa 2%, para uma boa limpeza, lembrando que você precisa lavar bem com sorinho depois disso, para retirar tudo que possa ser resíduo de clorexidina após a limpeza, nessas lesões, por exemplo, ulceradas, com muito tecido necrótico. Aí aqui eu também trago o alginato, porque ele é muito absortivo, então ele se dá muito bem nessas feridas. O alginato de cálcio, quando a gente está pensando em preencher cavidades. E aqui eu trago a Adapti, que é a gás vaselinada, a gás não aderente, tem várias opções, que são gases que elas não grudam, elas são excelentes para esse tipo de ferida, elas promovem um conforto absurdo, então ela é sempre muito bem-vinda nessas lesões. O manejo da dor, deixa eu só ver se eu botei muito, isso mesmo, o manejo da dor. Então, a dor, ela está relacionada ao crescimento do tumor, que vai comprimindo as regiões, invadindo as estruturas, pressionando as terminações nervosas. Lembrando que alguns pacientes fazem a radioterapia antiálgica como forma de associar essa questão da dor em si. Então, eu trouxe algumas propostas, que são elas: monitorar o nível de dor pela escala EVA, eu trago a escala EVA, mas existem outras. Iniciar o curativo após 30 minutos para analgesia, via oral no caso, 5 minutos para analgesia subcutânea ou endovenosa, e o início imediato quando a gente está falando da via tópica, que é aquela lidocaína em gel a 2%. Observar a necessidade de medicação analgésica após, né, como resgate, SOS, empregar técnica cautelosa, retirar os curativos, os adesivos, né, adequadamente, evitar friccionar o leito da ferida. Tem um processo inflamatório burral ali naquela região, então até de você retirar o micropóreo, o esparadrapo, pode gerar dor nesse paciente. E após a limpeza, considerar o uso de produtos que facilitem a remoção e umidificam o leito da lesão, nas lesões com exudato, bem como o uso do creme barreiro, óxido de zinco, nas bordas ao redor da ferida, para proteger essa pele e não acabar lesionando por conta da retirada excessiva, de todo dia retirar o adesivo. Vou pedir, por favor, que agora vocês sinalizem a palavra, que é a palavra lesão, por favor. Vamos continuar. O manejo do sangramento, já considerando que o sangramento ele está relacionado com uma diminuição na função das plaquetas, também o aumento daquela rede neovascular, né, ao entorno da região para nutrir aquele tumor, e o crescimento do tumor em si, que também vai comprimir aquela região e pode proporcionar um sangramento. Aplicar uma pressão diretamente sobre os vasos sangrantes com amparo de gaze, compressa ou toalha e evitar a cor branca. Então, lembrando que às vezes você, com todo o cuidado do mundo, na hora que você retirou, sangrou. Acontece, não tem jeito, é uma região extremamente friável. Às vezes você nem manipulou e ele começou a drenar sozinho porque começou a necrosar, digamos assim. Ocorre, então você precisa manejar isso daí.
considerar a aplicação de soro fisiológico a 0,9% gelado, como eu falei, é uma excelente estratégia. Um curativo hemostático à base de gelatina suína, e eu trouxe aqui para identificar. Ele é excelente, você arranca um pedacinho, coloca em cima da região que está sangrando, ele vai conter, estancar aquele sangramento, vai proporcionar uma hemostasia local ali excelente. O alginato de cálcio, ele também tem um potencial, né? Não tão bom quanto a gelatina suína à minha prática, como eu vejo, mas tem gente que adora o alginato de cálcio nessas condutas, e alguns locais realmente não tem o hemostático. A adrenalina em solução injetável, topicamente na região, não é uma prática muito usual mais, mas ainda está na literatura. Manter o meio úmido, evitando a aderência de gases no sítio da ferida, é uma forma também de prevenir esse sangramento. E verificar junto à equipe médica a possibilidade do tratamento com o Y, né, que é um coagulante sistêmico, é muito utilizado, uma intervenção cirúrgica, a radioterapia, como eu falei, e a sedação paliativa para os casos de sangramento intenso, acompanhado de agitação, desespero e angústia do paciente, né? O manejo do exudato. Então, a gente considera curativos absortivos, o carvão ativado com a espuma de poliuretano, o alginato de cálcio, compressa de gase com cobertura secundária. A gente tem aquela gase que se chama Zobec, não sei se vocês já têm por prática utilizar, ela é excelente, ela é super confortável para o paciente. Atentar para a proteção da pele ao redor, que é impregnar o óxido de zinco na pele e ao entorno, porque esse exudato acaba macerando ao entorno da pele, fica aquela crosta amolecida, então a gente precisa proteger ao entorno dessa pele antes da utilização de antisséptico e avaliar os benefícios da coleta de material para cultura, que é coletar o suave, para identificar se existem outros micro-organismos, às vezes se faz necessário fazer uma antibiótico-terapia, conversar com a equipe multiprofissional sempre, né? E eu trago aqui uma escala de PUSH, né, que é adaptada pela NPUAP, que o 0 é quando não tem nenhum exudato, 1 tem pouco exudato, escasso, o 2 moderado, 3 abundante, e esse exudato está muito relacionado a esse processo inflamatório, né, que vai gerar aquela permeabilidade vascular. O manejo do prurido. O manejo do prurido está relacionado àquela liberação de estaminas também pelo processo inflamatório local. Então, a gente vai investigar a causa e, se relacionado à própria ferida tumoral, a gente utiliza muito a Dex, aquela pomada 0,1% nas áreas com prurido, e em caso de persistência do sintoma, conversar com a equipe multiprofissional, que está sempre junto com a gente, para introduzir uma terapia sistêmica. O uso de adesivos, e aí vai considerar a utilização de adesivos hipoalergênicos, é muito, muito comum o paciente apresentar em um dado momento alergia a alguns esparadrapo, até o micropore, e existe esse no mercado, existem outras marcas também de esparadrapos hipoalergênicos. E até o exudato, ele também pode estar ele pode gerar o prurido em si, né, e considerar a redução do intervalo da realização dos curativos, ou seja, o paciente realizava uma vez ao dia, vai passar a realizar 2 vezes ao dia, por exemplo, né, se estiver muito incômodo para ele a questão do prurido em si. Também considerar outras possibilidades, como, por exemplo, a candidíase cutânea, quando ela vem hiperemia, uma estratégia, mas sempre conversando com a equipe. O manejo das fístulas cutâneas, como eu falei, eu ia falar um pouquinho sobre isso. A fístula cutânea nada mais é do que uma conexão, ou seja, um canal que vai ligar um foco de inflamação com uma saída para a superfície da pele, e ela vai drenar, pode ser um líquido seroso, né, purulento, enfim. Então, a gente vai aplicar o óxido de zinco na pele para proteger ao redor, justamente a questão do exudato, como eu já falei, adaptar, quando possível, o uso de bolsas coletoras nas fístulas de alta drenagem, com placas de hidrocolóide ao redor da pele, porque macera, sim. As fístulas, elas drenam bastante também. E realizar o curativo absortivo com carvão ativado
ou alginato de cálcio, com compressa de gase como cobertura secundária. Às vezes você mantém o alginato, mas você troca a cobertura, por exemplo, a gase que você colocou por cima, quando drena muito. E o manejo do odor, como eu falei, é uma das principais queixas que os pacientes eles costumam tratar, como eles pedem ajuda, eles falam que... Só um instante. Eles questionam muito formas, manejos para poder eles conseguirem lidar com esse odor, porque de fato é muito desagradável, né? E existe o manejo do odor em relação às lesões cutâneas e às lesões cavitárias. Falando um pouquinho das cutâneas, o odor grau 1, separei conforme o odor, como eu falei, o estadiamento ele vai ser necessário para você traçar condutas. Focando sempre, repetir que a limpeza e a antisepsia é muito necessário. E as outras opções, sulfadiazina de prata, o carvão ativado, ocluir com gás embebido em gás vaselinado ou a vaselina líquida. Se ineficaz, considerar o uso de metronidazol tópico, que é o gel a 0,8%, a gente utiliza muito, tá? O odor grau 2, que é a limpeza antisepsia, reforço sempre, aplicar o gel de metronidazol a 0,8%, e aí com certeza, em gás embebida, em vaselina, e aplicar no leito da ferida. O odor grau 3, considerar uma emergência dermatológica, uma emergência oncológica, muitas vezes, considerar junto à equipe médica a possibilidade de associação do metronidazol sistêmico, endovenoso ou via oral. A gente, às vezes, utiliza os dois. Lesões cavitárias, inicia com a VO, depois continua com a endovenosa. Lesões cavitárias. Na cavidade oral, é uma boa higiene oral com a solução de 5 ml de gel de metronidazol a 0,8%, diluído em 50 ml de água filtrada. A fístula cutânea, você vai injetar 5 ml ou mais de metronidazol no orifício da fístula, ou seja, tem a região ali, o orifício, você vai injetar lá, né, fazendo jatos, e considerar um dispositivo protetor, como eu mencionei quando eu estava abordando as feridas, para ocluir aquela região também e drenar dentro de um dispositivo. Na fístula vaginal ocorre bastante, existem fístulas enterocutâneas, enterovaginais, enfim. Introduzir o aplicador vaginal ou sonda Foley número 16 quando houver estreitamento do canal. A radioterapia e às vezes a braquiterapia acabam ocorrendo esse estreitamento, é muito comum. E o creme vaginal de metronidazol a 10%, lembrando que é uma outra porcentagem. No canal anal, introduzir a sonda retal ou Foley número 16, quando houver estreitamento do canal, por exemplo, na radioterapia, com creme vaginal de metronidazol a 10%. O manejo da necrose. Lembrando que eu falei que é uma lesão extremamente friável, então precisa de muita cautela, reforço aqui, coloquei em letras garrafais, então existem formas de você manejar isso daí, sim, você pode lançar mão de debridamento mecânico, químico, autolítico, instrumental, mas com muita cautela, avaliar a necessidade de debridamento de acordo com a capacidade funcional do paciente. Às vezes o paciente já está muito debilitado, não vai ser o caso. Finalizei, trago aqui algumas referências, posso deixar aqui para vocês, essas referências, elas são muito boas e são muito voltadas para a prática, a gente utiliza bastante lá, tá? Quero deixar aqui meu agradecimento ao professor Jorge, deixo aqui meu contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo futuramente para trocar uma ideia, se tiverem algumas dúvidas também que a gente não possa estar resolvendo, gostaria de agradecer também a atenção de vocês, me coloco à disposição aqui, fiquei muito feliz de falar um pouquinho sobre esse assunto e me coloco à disposição. É isso. A gente que agradece, Luísa, a sua participação. Aí, como bem a nossa convidada, a enfermeira Luísa falou, mestranda em enfermagem pela UERJ, ela coloca aí, caso vocês tenham dúvidas, deixem aqui embaixo, lá na parte dos comentários, que depois a gente vai tentar responder todas as questões. Não esqueçam de preencher a lista de presença, ela vai ficar até 24 horas aí disponível para vocês após a liberação desse mini curso.
e a lista de presença está aí, e a gente lembrou, a própria convidada lembrou também, a Luísa, que a palavra-chave para vocês preencherem é lesão, tá? Lesão ou lesões, mas a palavra é essa aí, que vocês colocarem lá. Não se esqueça de preencher, e vocês podem também deixar as dúvidas e comentários, se inscrevam aí no nosso canal, a gente está sempre com mais atividades e sugestões também de vocês sobre temas. Muito obrigado, Luísa, e daqui a pouco vai estar disponível mais mini cursos, oficinas e palestras aí no nosso canal. Então, a gente fica muito orgulhoso e agradecido aqui pela participação da Luísa. Então, a gente se vê no próximo mini curso ou atividade. Um grande abraço. Até.